Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós convidamos o Dr. Faris Camurça Furtado. O Dr. Faris, ele é médico por profissão, ele trabalha em hospitais, em clínicas, ajudando as pessoas na área da medicina. Ele também é teólogo formado pelo Seminário Batista do Cariri, e hoje nós vamos conversar sobre as eleições e o cristão. Como é que as duas coisas se relacionam? Como o cristão deve olhar para as eleições? Como o cristão deve escolher os seus candidatos, os seus partidos políticos? Estamos aí há 6 meses, 5 meses das nossas eleições, onde vamos escolher o presidente, os governadores, os senadores. Então, se faz necessário entendermos melhor, biblicamente, como devemos escolher os nossos candidatos, os nossos partidos políticos. Então, após a vinheta, eu e o doutor Faris vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de pedir a você, mais uma vez, que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu joinha, o seu legal. Quando você faz isso, nos ajuda a ir mais para frente, nos encoraja a continuarmos produzindo esse tipo de conteúdo em formato de podcast. E também compartilha, comenta, deixa aí nos comentários sugestões de assuntos para abordarmos em nosso canal. Então, após a vinheta, eu e o Dr. Faris Camurça vamos conversar sobre o cristão e as eleições. Até daqui a pouco. Dr. Faris Camurça, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast do Tchê. É uma alegria, é uma satisfação poder tê-lo aqui conosco para conversar sobre um assunto importante, principalmente nos nossos dias atuais. E o meu desejo é que nós tenhamos um bom bate-papo, uma boa conversa, e que saiamos aqui edificados e também que consigamos abençoar os nossos irmãos que vão nos assistir. Então, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de conversa. Muito obrigado, pastor Leandro Dávila. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande poder dialogar com o senhor sobre esse tema tão pertinente que diz respeito à política e o cristão. Sim. Irmão Faris, fale um pouco para nós no que o senhor trabalha, o que o senhor faz, o seu campo de atuação, como é que o senhor tem servido ao Senhor enquanto cristão aqui no nosso meio. Ok. Eu sou médico por formação, né, desde 2007. Sou formado pela Universidade Federal do Amazonas e tenho atuado como médico clínico geral, atuando como plantonista e também como atendendo em clínicas particulares. Uhum. Eu estou me especializando dentro da área médica, na área de psiquiatria. Então, tenho feito estudos na área de psiquiatria e também sou formado em teologia. Então, no ano de 2011, eu ingressei no Seminário Batista do Cariri. Uhum. E estudei por 4 anos, né, naquela instituição que, para mim, é tão cara, é uma instituição a qual eu tenho uma grande estima, tanto por ela quanto pelos mestres que lá tive. E tenho atuado também na área teológica, escrevendo artigos, tanto na área teológica propriamente dita, uma área que eu tenho atuado é a área da soteriologia. Então, eu tenho escrito artigos sobre o molinismo, sobre o calvinismo, de uma maneira mais específica, e também tenho escrito artigos sobre aborto, artigos sobre métodos contraceptivos, né? Uhum. Fazendo essa interface entre teologia e medicina. Também, diante da tendência à polarização que a política teve, resolvi também estudar, por conta própria, né, sobre a temática da política, e tenho travado também alguns diálogos nesse tema, e é um tema que me é muito caro, me é muito pertinente, mas eu não tenho formação em ciências políticas,
apenas é algo que eu estudo de uma maneira assim, como autodidata. Uhum. Basicamente, é esta a minha formação, e tenho também um livro escrito, né, com o Dr. Roque Albuquerque, né? Então, nós escrevemos o livro A Soberania Humana e o Livre-Arbítrio de Deus, tratando um pouco sobre essa tendência que o homem Sim. tem de se colocar no lugar de Deus, daí o trocadilho do livro. Então, basicamente, essa é a minha atuação na área de soteriologia, no campo teológico. Eu tenho estudado um pouco sobre política e, dentro da medicina, eu tenho me especializado na área de psiquiatria. Que massa, muito bom, doutor Fares. E o senhor falou que tem estudado sobre o tema política, né? E hoje nós vamos conversar sobre a política, as eleições e o cristão. E para a gente iniciar sobre esse assunto, eu gostaria de saber do senhor qual é a importância e qual é a relevância de nós conversarmos sobre esse assunto, e principalmente nos nossos dias. Certo. O tema é de suma importância e é relevante pela dimensão que essa temática tem tomado sobre nossas vidas. É lógico que a política sempre esteve associada a qualquer ser humano, né? Desde a sua formação, o ser humano, do ponto de vista, vamos dizer assim, etimológico da palavra, ele está inserido, desde quando as primeiras cidades surgiram, ele está inserido, sim, na política, né? E esta política, a política que rege a cidade, começando em casa, começando pelo pai de família, que tem uma propriedade a administrar, mas não a propriedade em si, tem a sua família propriamente dita, para poder liderar. Este pai de família já está inserido na política desde o início de sua vida. Mas isso vai se processar de uma maneira mais formal a partir do momento em que ele perceber que, para administrar sua casa, ele precisa estar relacionado também com a sua vizinhança, ele precisa estar relacionado com as entidades públicas, ele precisa estar relacionado com entidades privadas também, e ele precisa estar relacionado com o governo que rege o seu país, o seu estado e o seu município. E a partir do momento em que as eleições diretas tomaram novamente lugar no nosso país, onde pudemos ter a oportunidade de 2 em 2 anos eleger candidatos, seja na esfera municipal ou seja na estadual e federal, essa dimensão política certamente tomou um lugar de destaque no meio dos debates teológicos, no meio da própria igreja, por assim dizer. Mas a questão da dimensão política não diz respeito meramente à campanha partidária em si, à política partidária em si. Mas a dimensão política diz respeito na relação em que o cristão tem com o Estado. Como eu posso me relacionar com o Estado? Como eu posso me relacionar com a nação? Como eu posso me relacionar com o país? E a Bíblia traz elementos que podem nos ajudar a tratar dessa relação. O grande problema é que, por muito tempo, nós tomamos uma ação, por assim dizer, um tanto quanto apolítica, de seres apolitizados. Ou seja, eu sou cristão e eu não tenho nada a ver com política partidária. Segue-se, então, que a política partidária não deve ter lugar no meio dos crentes, e os crentes devem viver apenas a vida comunitária no seio da igreja, nos seus trabalhos, e esquecer essa história de política partidária. Só que a política partidária é mais um dos elementos das esferas sociais representadas. Porque se fôssemos deixar de lado a política partidária, porque ela não diz respeito às atividades propriamente ditas da igreja, então as outras esferas sociais também deveriam, em um certo sentido, não ser representadas. Então, não poderíamos ter crentes ou pastores militando na área da educação, não poderíamos ter crentes militando na área jurídica, não poderíamos ter crentes militando em áreas de ações sociais, apenas exclusivamente na igreja.
E essa atitude, um tanto quanto amichiana, dos Amish, que tentavam se separar completamente da sociedade civilizada, da sociedade moderna, e vivendo aos moldes rústicos, fim que este cristão se depara com um momento em que ele não consegue viver totalmente separado. Chegará um momento em que ele perceberá que ele precisa dialogar, que ele precisa interagir com a sociedade que aí está. E é por isso, então, que com essa dimensão nós devemos, sim, levar em conta qual o nosso papel como cristãos diante do campo político, diante da sociedade. E aí existem algumas escolas, e eu já começo trabalhando isso aí. Algumas escolas que dizem, o crente não tem nada a ver com política. Então, a política partidária é uma entidade que deve ser afastada, deve ser alocada para fora da vida cristã. E nós devemos viver como apolíticos, eu falei disso agora. Existem aqueles que dizem que não, nós cristãos devemos integrar-nos politicamente e viver como seres politizados, mas muitas vezes essa tendência leva as pessoas a não levarem em conta que existem elementos de distinção. Por exemplo, o Estado, ele não pode intervir na igreja naquilo que diz respeito à sua doutrina, à sua crença, nos elementos de crença de uma determinada igreja. E quando o Estado começa a intervir nessas esferas doutrinárias, nessas esferas de ação que competem unicamente à igreja, aí é que o problema começa a aparecer. Aí é que o problema começa a perceber. E nós tivemos uma pequena amostra dessa intervenção estatal, por exemplo, na pandemia da Covid-19, quando os estados, alguns estados, resolveram emitir decretos que determinaram, por exemplo, algumas vezes imposições autoritárias e punitivas para aqueles que resolvessem congregar. Em algumas ocasiões, até chegaram a proibir um culto gravado online com a presença de 5 pessoas, 6 pessoas, né? Então, quando o Estado usa-se de um subterfúgio para poder intervir diretamente na esfera da igreja local, como, por exemplo, na ideia do culto público, e na ideia de que nós devemos adorar a Deus publicamente, e este culto não pode ser substituído por um culto online, então o Estado está determinando a eclesiologia daquela igreja. Mas a eclesiologia de cada igreja é determinada pela doutrina que a igreja professa. Eu só dou essa pequena amostra para dizer que existem elementos que são de esfera de competência eclesiástica, onde o Estado não pode intervir. Mas também a igreja não pode entrar em um acordo com o Estado meramente para fins de melhorias da sua própria estrutura institucional. Acordos fechados, por exemplo, entre clérigos e políticos para benefício próprio daquela denominação, daquela igreja, daquela instituição. Quando isso ocorre, então a igreja está criando pactos que ferem, na minha opinião, o que as Escrituras dizem na relação que a igreja deve ter com o Estado. Então, quem são os entes que poderão agir? Serão os indivíduos, os cristãos daquela igreja. E aí é que entra para mim, terminando a resposta, a dimensão de importância. Primeiramente, a importância se dá porque a política não pode ser feita sem a presença dos indivíduos, e os indivíduos não podem viver sem uma interferência estatal em algum momento da sua vida. E se isso ocorre, então eu devo saber como lidar com a política, até onde eu devo ir como cristão com a política. E a pandemia nos ensinou que é impossível viver sem esta relação. Agora, a confrontação que teremos com o Estado, a relação harmoniosa que teremos com o Estado e a forma como aquilo que é essencial e sine qua non para nós como cristãos, onde não abrimos mão, mesmo que o Estado tente nos obrigar,
esse debate, então, deve ser feito entre os irmãos, mas que a relação do crente com a política é essencial. Isso aí, na minha opinião, é algo que realmente é fora de cogitação você dizer que o crente não deve pensar a política, ainda mais no século XXI, ainda mais no Brasil polarizado, no Brasil dividido, no Brasil dos cancelamentos, no Brasil em que o irmão que não concorda politicamente comigo, eu não posso ter relação com ele, eu devo excluí-lo. E se for assim, então, se esses temas realmente incidem na nossa eclesiologia, aí é que nós devemos tratar deles e saber o que a Bíblia nos diz para fazer com eles. Interessante, doutor. O senhor falou que em algumas situações, né, o cristão ele é um pouco apolítico, né? Não, eu não quero saber de política, não quero falar de política, eu acho que o cristão não deve se envolver com isso, e de fato, eu já ouvi isso de alguns irmãos, de que quando vamos falar sobre política, sobre partidos, sobre determinados candidatos, alguns irmãos ficam, não venha falar comigo sobre política, eu não quero saber disso. Por que o doutor acha que existe esse preconceito, vamos dizer assim, sobre a temática política dentro da igreja? Eu penso que há alguns aspectos. Primeiramente, a igreja surgiu num ambiente extremamente hostil aos cristãos, né? Num ambiente de perseguição. A igreja primitiva foi perseguida primeiramente pelos judeus, depois ela foi perseguida pelo Estado romano, né? Aqueles que não adorassem, aqueles que não se submetessem ao desígnio idólatra de César, deveriam ser punidos com as suas próprias vidas. Veio Constantino e disse, não, você tem a liberdade para ter o seu culto, né? Nós não vamos lhe perseguir por conta do culto. Isso no século IV. Depois veio Teodósio e disse, não, todos os membros do Estado devem ser compulsoriamente cristãos. E aí é que eu penso que a coisa começou a se confundir. Porque se para eu pertencer ao Estado eu preciso aderir à religião daquele Estado, então a liberdade de expressão ela é um tanto quanto ferida. E então aí essa ideia de um cristianismo compulsório, para mim, é um tanto quanto totalitária e perigosa, né? Porque isso pode abrir precedentes para a perseguição, para uma pessoa de uma mentalidade totalitária começar a perseguir aqueles que se opõem ao seu posicionamento. Mas eu penso que esta versão, no nosso contexto brasileiro, né, surge pelos exemplos que tivemos na política, né, por um certo ceticismo que o cidadão tem na política, de atrelar a ideia de politicização ou política partidária com roubo, né? De atrelar a ideia do político partidário propriamente dito com a ideia de uma pessoa oportunista que está ali apenas para gozar das benesses que o cargo lhe dá e não para atuar de uma maneira específica de acordo com as prerrogativas que o cargo lhe traz. Mas, quando falamos assim, nos esquecemos de que a política está em todos os cantos. A política não é apenas a política partidária, mas é a política que rege a minha vida, que rege a minha cosmovisão, que rege o meu modus operandi na sociedade. Então, por exemplo, se eu sou vou dar um exemplo muito simples. Se eu sou um professor de escola e tem ali a merenda escolar, que deve ser destinada para os alunos mais carentes, mas que quando chega o fornecedor da merenda escolar e traz ali uma série de produtos que são mais atrativos, que são, vamos dizer assim, de um preço melhor, que são produtos de melhor qualidade, e eu vou lá e pego aqueles produtos de melhor qualidade e distribuo para os meus amigos, para os professores, e deixo apenas aqueles produtos mais baratos para os alunos. Nesse sentido, eu também estou cometendo corrupção sem estar diretamente ligado à política partidária. De maneira que qualquer cargo que me dê uma hierarquia em relação a alguém, onde eu esteja acima de alguém do ponto de vista hierárquico,
e eu tenha condições de gerir produtos, bens e dinheiro, eu tenho a tendência, se eu não me basear pela palavra de Deus, de usar de meios para me beneficiar antes de agir. Usar de meio para me beneficiar antes de agir em benefício da comunidade. E aí só esse exemplo da merenda escolar no meio dos professores, o exemplo de um jeitinho no Detran, de um jeitinho com imposto de renda, na declaração de imposto de renda. Então, se a pessoa começa a usar de jeitinhos na sua vida e quer criticar o governo, por que que ela não começa a olhar para si própria e dizer, rapaz, eu também tenho que mudar muita coisa. Então, para melhorar a política, eu vou começar melhorando a mim mesmo como indivíduo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, é isso, pastor. O ceticismo é a intervenção estatal, é a tendência do homem de olhar para as pessoas como aqueles a quem ele vai poder manipular, né? E as pessoas acham que, por isso assim acontecer, é impossível que alguém se levante para fazer um trabalho digno e honesto. Mas é só olhar para o exemplo da história, da própria história cristã, que podemos perceber que houveram políticos honestos. Um deles foi William Wilberforce, um grande legislador inglês que lutou contra a escravidão e conseguiu, com a permissão de Deus, no parlamento britânico, aprovar, então, aí a abolição da escravatura lá. Perfeito. Bom, doutor, nós estamos praticamente há 5, 6 meses das eleições no nosso país, né? Vamos escolher ali presidente, vamos escolher governadores, vamos escolher senadores. E diante da atual conjuntura política do nosso país, diante de toda essa polarização, como é que o senhor acha que os cristãos eles devem se comportar diante dessa eminente escolha que devemos fazer, que estamos aí prestes a fazer, a clicar lá na urna eletrônica e escolher quem vai governar o nosso estado, quem vai governar o nosso país, quem vão ser aquelas pessoas que vão estar ali regendo com autoridade a nossa nação. Como deve ser o comportamento dos cristãos diante desse momento de escolha? Bem, primeiramente, tomando ciência de que nós já temos uma cosmovisão individual formada, né? Todos nós já temos gostos, interesses particulares que já foram construídos ao longo de nossa existência. Então, é certo que cada um de nós já tenha algum candidato com o qual se simpatize, com o qual já tenha alguma ligação de afetividade, de proximidade, até mesmo fazendo apologia daquele candidato, defendendo o candidato diante de alguns irmãos, diante de alguns amigos, parentes, usando os grupos de WhatsApp, muitas vezes, mais para defender o candidato a quem eu tenho afinidade, do que propriamente para expressar o evangelho. Então, primeiramente, é tomando ciência de que eu tenho já um gosto, uma afinidade por algum partido, por alguma ideologia política, por algum candidato. Mas, em segundo lugar, é olhando para o nosso coração e dizendo, Senhor, tu me sondas, é o Salmo 139, né? Tu me conheces, vê se há em mim algum intento mal, algum caminho mal, algum direcionamento errado no campo político. Veja se eu não estou idolatrando algumas dessas entidades, algumas dessas pessoas e esquecendo do Senhor. Olha para mim, Senhor, e veja se eu não estou deixando de lado a tua palavra, que muitas vezes eu nem leio naquele dia, mas eu não esqueço de falar de política do meu candidato. Então, é fazer um autoexame e ver que lugar a palavra de Deus ocupa, porque essa é a terceira ênfase que eu quero dar. É a palavra de Deus que deve moldar as nossas escolhas e é a palavra de Deus que deve nos direcionar quanto às escolhas que devemos tomar. Mas antes das escolhas, é a palavra de Deus que deve direcionar a nossa política de vida, a nossa política existencial, a forma como eu me relaciono com o meu irmão, com o meu paciente, com o meu colega, com o meu vizinho, com os meus amigos, com os meus familiares. E se a palavra de Deus é diretora da minha vontade, é ela quem me dirige, certamente vai haver espaço para a política.
certamente a política vai, em algum momento, ser tocada. Mas quando eu falar de política, eu vou falar de política como cristão. Porque antes de ser um ser politizado, eu sou cristão em termos de hierarquia. E aí alguns versículos, pastor, que eu acho que podem nos direcionar. Primeiro, olhando para a vida do candidato. Olhando para a vida daquele que se postula a ser um bom candidato, seja em qualquer um dos cargos, né, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, e nas outras eleições, vereador e prefeito. Mas uma passagem que eu quero abrir é Deuteronômio 17, que ela é específica para o rei de Israel. Ela não diz respeito a todos os políticos, né? Porque vivemos num Estado laico, onde há respeito à liberdade de culto e onde o Estado não tem nenhuma confissão de fé, propriamente dita, a qual ele deve submeter os seus cidadãos. Não, nós não temos uma confissão de fé estatal. O cidadão é livre para escolher a religião que quiser. Perfeito. No entanto, o rei de Israel, que vivia debaixo de uma teocracia, vivia debaixo do poder de Deus, ele deveria ter alguns qualificativos que podem, sim, ser aplicados aos políticos de hoje. Deuteronômio 17. O versículo 16, falando do rei, né? Ele diz: este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Ou seja, o Egito era um lugar de escravidão. O Egito foi aquele que os escravizou. Como é que agora eles querem negociar com os egípcios, né? Então, não voltem para lá, o lugar de vocês é aí, na terra prometida, na terra de Israel. E ao invés de multiplicar cavalos, de procurar aumentar os seus exércitos, de procurar aumentar as suas riquezas, o que é que vocês devem fazer? Não devem fazer mais, além disso. Verso 17, tampouco para si multiplicará mulheres. Não colocar como ênfase a parte sexual. E muitos políticos se perderam porque se perderam na perspectiva sexual. Se entregaram aos prazeres e às ofertas que o sexo lhe trouxe e se perderam totalmente. E aí ele vai dizer, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ou seja, a sua ênfase não deve ser o poder beligerante, o poder de guerra, a sua ênfase não deve ser o sexo, a sua ênfase não deve ser o dinheiro. Verso 18, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E aí a ideia é que, se há um político cristão, ele deve ser cristão, lembrando o que é a sua regra de fé e prática. É o livro da lei, é a palavra de Deus. E deve exercer o cargo político que ocupar à luz desse livro, tendo uma cópia. Nós temos uma cópia. Nós temos aqui uma cópia em nossas mãos. E devemos ler esta cópia todos os dias. Para quê? Para não nos desviarmos do propósito de Deus. Esse seria realmente, na minha opinião, o político ideal, aquele que tivesse a palavra de Deus como regra de fé e prática e tentasse glorificar a Deus por meio da sua palavra no exercício do cargo político. Mas tem um outro texto, e aí, aqui toca no campo da ideologia, 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. E toca no campo também do amor que devemos ter ao próximo e também no dever que temos de orar pelos nossos representantes. Então, aí a gente fala mal de alguns partidos, a gente fala mal de algumas instituições. E a pergunta que eu faço é, nós já oramos por essas instituições? Nós já oramos pelos líderes desse partido? Nós já oramos pela conversão dessas pessoas? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que a gente deve orar? A gente deve orar no intuito de quê?
de que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, nós devemos orar para que Deus levante políticos que possam manter a paz naquela nação, naquele país, garantir a segurança, né? Aplicando a pena aos maus, que a gente vai ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, e favorecendo, prestigiando aqueles que fazem o bem. Vemos isso também em Romanos, capítulo 13, e 2 Pedro, capítulo 2. Então, a gente tem que ter vida tranquila e mansa, devemos orar por isso. Então, se há um cristão em um país perseguido, em um país que está sendo perseguido, seja por qual regime for, regime islâmico, regime comunista, regime nazista, regime fascista, se está havendo perseguição de cristão, qual deve ser a oração desse cristão? Senhor, eu oro ao Senhor para que levante autoridades que nos deem vida tranquila e mansa, a fim de que eu possa exercer a minha piedade publicamente nessa nação. E a passagem que eu falo do privilégio dos bons e da preterição e punição dos maus é, para dar uma última ênfase, a como o cristão deve avaliar, à luz das Escrituras, os candidatos, é 2 Pedro, capítulo 2. Né? Então, 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, meritocracia. Sim. Praticou o bem, será louvado. Praticou o mal, será punido. É isso que o governo deve fazer. Garantir a manutenção do princípio do bem na sociedade, privilegiando, honrando os que praticam bem, dando honra, dando lugar de destaque àqueles que fazem o bem na sociedade. E punindo os malfeitores, os ladrões. Aí você deve perguntar, a hora de escolher o seu candidato. Esse partido, esse candidato, ele privilegia o bem na sociedade? Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, a primeira epístola de Pedro, nós temos essa diretriz de como a autoridade deve proceder com relação aos cidadãos. Ele deve punir aqueles que são malfeitores e deve honrar aqueles que promovem o bem, aquelas pessoas que vivem de acordo com os padrões, né, de boa moralidade, de boa execução social. Então, aí, quando nós formos escolher os nossos candidatos, é saber que candidatos garantem à sociedade uma harmonia, no sentido de terem vida tranquila e mansa, como nos diz Paulo a Timóteo. Que candidatos exercem, legislam, executam suas ações de acordo com aqueles princípios de Deuteronômio 17, não levando em conta privilégios próprios na área sexual, na área bélica, na área do dinheiro, mas tentando honrar a população de acordo com esses princípios aqui. Então, se esse candidato privilegia os malfeitores, aí é um bom preditivo para você não votar neles. Mas se esses candidatos honram aqueles que fazem o bem, e aí você vai procurar a biografia do candidato, você vai procurar as atas do partido ao qual o candidato está aliado, as alianças do candidato. Qual o problema? É que muitas vezes nós não encontramos esse candidato ideal que está exposto aqui nas Escrituras, se bem que aqui não está se falando de candidato, na verdade, né? Está se falando daquele que está exercendo o cargo, né? Mas, para o nosso contexto, nós vamos avaliar esses candidatos à luz desses princípios. Então, é assim que eu penso que, diante desse contexto polarizado, é à luz das Escrituras que o cristão deve escolher os seus candidatos. Não na base da briga, da politização, porque o meu irmão é petista e aquele outro é bolsonarista, porque esse é lulista, esse outro é bolsonarista, então não dá para conviver pacificamente na igreja, porque se assim for, nós perderemos a comunhão com os irmãos,
né, em detrimento da briga política partidária. Então, não é por aí, não é discutindo, não é debatendo, não é se engalfinhando, né? Gálatas, em um certo sentido, até usa uma ideia de se devorando uns aos outros, aplicado nesse contexto, né? Se devorando uns aos outros no contexto político. Então, ao invés de devorar, é ler as Escrituras. Se alguém perguntar o seu posicionamento, você diz: meu irmão, eu quero um candidato assim, assim, assado, que tenha mais tendência a favorecer o bem em detrimento do mal. Então, Perfeito. penso eu que devam ser essas as diretrizes para se escolher um candidato. Perfeito. E é interessante o argumento, porque nós advogamos de que todas as vezes quando vamos tomar uma decisão, nós precisamos estar de acordo com o que as Escrituras estão dizendo, sempre buscamos orientação pelo que a Bíblia diz, né? Como cristãos, a gente tem esse pressuposto de que a nossa vida ela é regida pelas Escrituras, a palavra de Deus. Mas quando a gente chega em determinados momentos, as nossas escolhas são totalmente a parte daquilo que a gente tem como regra de fé e conduta. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro, eu quero escolher isso aqui. E às vezes a gente deixa a Bíblia de lado quando vamos fazer essas escolhas. E isso também pende para o lado político. Como o senhor disse muito bem, o senhor fez uma teologia bíblica resumida de textos mostrando princípios básicos e que mostram como deve ser uma escolha de um candidato. E às vezes as pessoas elas não tomam esse tino de buscar nas Escrituras o que ela está dizendo ou mostrando, indicando de como nós devemos escolher determinadas coisas, inclusive o nosso candidato partidário político. Isso é fantástico. E esse é o conselho que nós estamos tentando dar aqui, né? Busque a sua escolha diante daquilo que a Bíblia está lhe mostrando que é o melhor ou o ideal. Não vá por achismos, não vá por porque fez isso aqui legal, porque eu gosto dele, eu simpatizo com aquele. Olhe para as Escrituras, tire dali o melhor princípio, os melhores princípios que você pode ter para escolher os seus candidatos. E isso nos leva a uma outra pergunta, doutor Fares. Temos, como o senhor acabou de dizer, e eu também acabei de falar sobre o nosso cenário atual político bem polarizado, né? bem assim, diversificado, se assim a gente pode dizer. O que o senhor aconselharia, ou como o senhor aconselharia o líder de igreja? Como assim? Como é que ele deve se manter? Como deve ser a postura dele diante dessa questão? Ele deve se manter neutro, não falando nada para a congregação, dizendo, não, escolha você o melhor que você pode escolher, veja aí o que está dentro dos seus princípios, daquilo que você acha que deve escolher, ou o líder, o pastor, ele deve direcionar os seus irmãos, as ovelhas, a escolherem um partido que seja o ideal dentro das Escrituras. Certo. Ao longo da nossa existência, nós vamos colhendo experiências e vamos percebendo que muitas vezes, não são poucas, o nosso coração nos engana. O irmão mesmo falou, o pastor falou, que às vezes nós tomamos gostos e tomamos decisões políticas à parte das Escrituras, porque levamos em consideração aquele ídolo que está em nosso coração. E, ao longo da trajetória, né, cristã, nós vamos percebendo que, em muitas vezes, nós colocamos a figura do Messias, do libertador, do resgatador, do redentor, daquele que vai transformar a comunidade, como o Messias já o fez de uma maneira salvífica e o fará de uma maneira cósmico-escatológica no milênio. Nós transferimos a ideia de Messias,
o salvador da pátria, o restaurador da nação, aos políticos. E muitas vezes o nosso discurso se alia com essa ideia de messianismo político, né? E é por isso que muitas vezes o tom sobe da nossa voz, é por isso que muitas vezes a gente começa a se gladiar com algumas pessoas, com alguns irmãos, e findamos criando atrito, e depois olhamos e dizemos, eu poderia ter evitado isso se eu tivesse sido mais sábio, né? Então, primeiramente, levando em consideração, o candidato que eu escolher não é o salvador da pátria. O candidato que eu escolher não vai mudar o Brasil, não vai mudar o Ceará, não vai mudar o Rio Grande do Sul, não vai mudar a minha cidade, né? Em que perspectiva? Na perspectiva ideal do Redentor, do Messias, né? E quantos candidatos já não tomaram, então, por exemplo, a figura política de Moisés, né? Assim como Moisés libertou o povo do jugo egípcio, eu também me colocarei à disposição do povo da minha cidade para libertá-los da opressão desse governo tirano que aí está. Quantas vezes a gente não já ouviu discursos similares? Não só no campo municipal, mas no campo estatal. Até o primeiro-ministro inglês já se equiparou a Moisés para dar a ideia de que ele libertaria a nação daquele cenário de opressão. Então, primeiramente, é não tendo messianismo político. Segundo, o pastor, na minha opinião, ele não deve ser neutro politicamente, no sentido de ser apolítico, no sentido de não falar de política. Mas eu penso que se o pastor for um pregador expositivo, um pregador das Escrituras, que prega o que o texto está dizendo, automaticamente, em um momento ou outro da exposição, ele vai falar de política, porque tem textos que falam de política na Bíblia. Tem muitos textos. Se você for, por exemplo, para os profetas, né? Vamos lá para Isaías, para Jeremias, para Ezequiel, para Daniel, né? Você vai ter textos que tratam de política diretamente. E qual é o conselho dos profetas? Né? É não confiar nos governos. É saber que esses governos passarão. É saber que esses governos são passageiros. É saber que todos esses governos que aí estão pertencem àquela estátua de Nabucodonosor. E um dia, a pedra cortada sem mãos vai destruir essa estátua, né? E o problema é que nós achamos que a pedra cortada sem mãos já é o pé da estátua. Né? E é por isso que nos enganamos, porque confiamos que o político que aí está fará o papel de Cristo. E ao passar a César a figura de Cristo, nos enganamos. Então, mas o pastor deve pregar expositivamente as Escrituras. E em algum momento, penso eu, não necessariamente no ano político, mas em algum momento do seu ministério pastoral, ele deve tratar da temática da política. Ele deve expor princípios cristãos para se posicionar politicamente, né? Mas o pastor não é obrigado a declarar o voto, na minha opinião, em púlpito, entendeu? O pastor não deve expor os irmãos e dizer, você deve votar em candidato A. Esse não é o papel do pastor. Mas eu creio que todo pastor deve ter um posicionamento. Tem pastores que não vão votar em ninguém, resolverão votar em nulo. Alguns resolverão não ir às urnas no dia das eleições e depois vão justificar o voto. Tranquilo, a consciência de cada um os guiará. Mas eu penso que o cenário atual merece pelo menos uma ponderação do pastor. Senhor, o que o senhor quer nos ensinar com esse cenário? Senhor, esse cenário de polarização me ensina a depender mais de ti. Mas o que me ensina a fazer com relação à política? O que me ensina a fazer com relação a lidar com os irmãos em tensão política? A lidar com a tua igreja no momento em que estamos tensos, com medo, né? Então, o pastor deve pensar, sim, em questões geopolíticas, em questões que vão tratar de economia, que vão mexer com a economia. O pastor deve estar atento ao que acontece no cenário internacional, ao que acontece ao redor do Brasil, ao que acontece no Brasil. Eu penso que o pastor sábio, ele deve olhar a sua cultura, ele deve interpretar a sua cultura e deve fazer uma leitura da sua cultura à luz das Escrituras. Mas apenas dizer, não, eu não vou dizer nada sobre política,
cada um faça a sua escolha. Para mim, essa atitude é uma atitude de fuga, é uma atitude de tentativa de não falar daquilo que a Escritura também trata. Então, eu acho que ele não deve inclinar os irmãos a algum candidato, a alguma tendência. Eu acho que ele pode usar um momento fora da pregação, um momento para tratar de alguns regimes políticos, tratar de algumas ideologias políticas sobre o comunismo, sobre o nacionalismo, né? Tratar sobre o conservadorismo, tratar sobre como as igrejas na Holanda, como as igrejas na Europa lidaram com cristãos à frente de algum partido, como, por exemplo, na Holanda, Abraham Kuyper foi primeiro-ministro, né, daquela nação. Então, o pastor deve estar antenado com essas questões, mas, ao mesmo tempo, ele não pode trazer para o púlpito a sua cosmovisão pessoal de política no sentido de inclinação. Agora, se essa cosmovisão pessoal de política já é fruto de uma teologia bíblica, já é fruto de uma meditação mais ponderada, como alguns pastores já trataram sobre isso, então eu penso que eles têm autoridade para ir no texto e expor o texto e fazer algumas aplicações daquele texto sobre a política. Eu acho que é válido, mas não penso que ele deva se omitir de tratar do tema de política, nem também se tornar um adepto de um determinado candidato e um militante partidário dentro da igreja. Vai causar confusão as duas coisas. Porque se ele for um pastor fugaz, os irmãos vão brigar lá, vão se estapear, e ele não vai conseguir acalmar os ânimos, porque, não, irmão, calma, não é por aí, e vai findar tendo em algum momento que entrar no jogo, e vai ser pior, porque na tentativa de fugir, ele teve que acalmar uma discussão e vai findar tendo que tomar um parecer. Então, é melhor ele tomar o parecer antes da discussão. Pode até gerar divisão dentro da igreja, né? Exatamente, exatamente. Então, se ele já traçar os princípios, antes que o irmão se levante, o irmão já vai... Opa, não vou me levantar não, porque a Bíblia diz isso, o pastor já nos explicou isso aqui. E, por último, ele não deve ser um militante. É verdade que nas nossas igrejas tem irmãos de vários espectros, né? E nós não vamos discriminar o irmão que é do espectro político diferente do meu. Então, é por isso mesmo que eu não vou me tornar um militante de um determinado partido. Agora, se eu acho que aquele espectro político é nocivo, então eu devo, em algum momento, como pastor da alma daquele irmão, tratar com ele sobre política. Deixar o irmão expor o ponto dele, em particular, né? Deixar o irmão falar sobre o que pensa, por que ele está escolhendo tal candidato, e depois traçar uma opinião sem discriminar o irmão, sem dizer que o irmão não tem voz por conta disso na igreja, sem excluir o irmão de cargos por conta da posição partidária dele. Acho que isso é muito nocivo e muito perigoso, né? Muitos irmãos que têm uma escolha à esquerda da política, são irmãos que trabalham na igreja, são irmãos ativos, são irmãos que oram, são irmãos que leem a Bíblia. Eu não entendo como eles permanecem na esquerda, mas eles estão lá, entendeu? Eles estão lá. E aí, eu vou excluir esse irmão por conta exatamente dessa posição política dele, né? Então, acho que o pastor tem que ter sabedoria para lidar com isso. Perfeito. E até o doutor falando sobre o pastor, o líder, ensinar a igreja, né? Não se omitir. Eu lembro que, alguns anos atrás, enquanto eu estava no Ceará, nós fazíamos parte de um conselho pastoral e um dos pastores, até o pastor João Valdenor, ele resolveu ter um tempo de EBD com a igreja. Isso. Ele, então, trouxe o tema política para a igreja. Alguns irmãos, né, não gostaram muito por causa daquela coisa, não, vamos falar de política e tal, mas ele trouxe, falou de princípios bíblicos, falou sobre determinadas posições ideológicas, as quais são anticristãs, e assim, foi fabuloso, foi fenomenal. Ele não tomou partido por nenhum partido político, ou A ou B, não falou de candidato A ou B, mas ele trouxe princípios bíblicos que norteassem, que podiam nortear as pessoas. Eu acho que esse aqui é melhor, eu acho que esse aqui está dentro dos princípios aos quais nós estamos aprendendo aqui. Então,
eu acho que, como o doutor falou, os líderes, eles não podem se omitir. Eles têm o dever de instruir, de ensinar. São pastores mestres. Eles precisam ensinar os princípios básicos que a Bíblia traz sobre as decisões que nós devemos tomar. Né? E volta novamente àquela questão de estarmos sempre debaixo da autoridade das Escrituras. E eu pensando... me recordo, só Sim. complementando, que nossas igrejas, a maioria delas, né, batistas, ou bíblicas, ou regulares, o nosso regime é congregacional, né? Então, aquela ideia da autonomia da igreja local, né? Onde cada igreja toma as suas decisões, né? Independente do que foi decidido na igreja co-irmã. No entanto, eu penso que é válido, é oportuno uma reunião de pastores, né? Não necessariamente uma reunião formal, mas você ter pastores com os quais você pode conversar, com os quais você pode tratar certos assuntos. Então, até para os pastores, vale a pena tratar isso aí com colegas, né? Com os colegas. É lógico que no meio dos colegas vai ter também essa questão do espectro, né? Vão ter pastores de esquerda, pastores de direita, pastores neutros, pastores apolíticos, pastores militantes. Mas eu penso que ali, naquele momento, é um momento oportuno também para você lidar com o irmão, tentar entender o que um pastor que pensa à esquerda, como é que ele pensa, entender como é um pastor que pensa à direita, como ele pensa. Então, eu penso que tratar isso com os pastores individualmente, ou em uma assembleia, como já teve assembleias tratando do tema política no meio batista regular, eu penso que isso também é salutar. Perfeito. Tem que ter uma instrução, né? Tanto com os líderes, com os membros, é preciso trazer essa instrução para que nós tenhamos um melhor olhar para os candidatos, para os partidos, para aquilo que eles estão querendo fazer. E dentro disso, os vários partidos, cada um deles tem as suas ideologias, ok? Cada um deles trazem as suas ideologias, as suas pautas, por aquilo que eles lutam, por aquilo que eles querem fazer diante da nação. E a gente olha em algumas pautas, nós vemos ideologias e discursos que são anticristãos. E eu posso até citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização ou não do porte de armas, legalização das drogas, ideologia de gênero. E querendo ou não, a gente olha para essas pautas e elas sempre estão relacionadas com a dita, vamos dizer assim, partido político socialista ou de esquerda. Como é que a gente pode instruir os nossos irmãos quanto a um olhar crítico a essas coisas, por mais que eles apoiem esse tipo de partido? Por exemplo, temos, como o senhor falou, e eu concordo que há vários irmãos, inclusive pastores, que simpatizam com partidos de esquerda, socialista e tal. E esses partidos tomam parte por essas pautas, por essas ideologias. Como nós podemos instruir tanto esses como outros irmãos que simpatizam com esses movimentos, de que essas pautas, de que essas ideologias, elas são anticristãs? Como é que a gente faz esse tipo de instrução? Muito bem. Primeiramente, sabendo o seguinte: quando você sente na pele a coisa e sabe que as escrituras são determinantes para isso, então você certamente vai ver o problema, mesmo que você esteja envolvido com as pessoas que defendem tais pautas. Vamos dar o exemplo da atriz Cássia Kiss. Ela, recentemente, foi entrevistada pela Fátima Bernardes, e ela já se submeteu a um aborto, ela já cometeu um aborto, ela já provocou um aborto em si. E a Fátima Bernardes a convidou para o programa pensando que ela ia defender o aborto. Mas lá a Cássia Kiss, ela simplesmente disse que aquilo foi horrível, e ela falou mal do aborto, né? Então, é alguém que está lá, que está junto com o pessoal da esquerda, que está ligado à TV Globo, né? Mas que, ao assumir
o problema para si, ao ver a coisa, o problema inserido na sua própria vida, ela abriu os olhos, caíram as escamas dela, para ver o quão nocivo aquilo era. Então, primeiramente, é orar para que Deus abençoe os irmãos ao ponto de eles perceberem que as pautas defendidas por partidos, tanto quanto a ideologia de gênero, tanto quanto ao aborto, a liberação do aborto, agora mesmo estão querendo defender até mesmo o direito do médico matar a criança pouco depois que ela nasce, né? Ou seja, o infanticídio. Estão querendo defender o infanticídio. Estão querendo defender a pedofilia, o direito de um adulto manter relação sexual com uma criança de uma idade bem pequena. 2, 3, 4 anos. E, para isso, eles vão fazer o quê? Vão cair em incoerências. Porque, à medida que não querem tratar como um transtorno, algumas preferências sexuais, como, por exemplo, a homossexualidade, eles querem tratar como transtorno aquele que tem uma tendência à pedofilia para defender e fazer uma apologia desse comportamento sexual. Veja, à medida que me convém, eu trato como transtorno ou não trato. De maneira que essas tendências dos abortistas, daqueles que defendem um padrão de pansexualidade, onde pode todos os padrões de sexualidade, pangeneralidade, pode todos os padrões de gênero, são padrões e defesas inconsistentes, incoerentes e que não condizem com a realidade, que atacam a família cristã, que atacam os princípios basilares do cristianismo. Então, primeiramente, acordar para isso. Segundo, nós temos muitas críticas aos cristãos, vamos dizer assim, de cunho mais neopentecostal, que estão ligados aos políticos, né? Mas muitos desses cristãos, que eu cito sem medo, né? Por exemplo, o pastor Silas Malafaia se levantou com veemência, defendendo, né, a vida do nascituro, sendo a favor do pró-vida, não só ele, como muitos médicos cristãos, sejam eles de cunho católico ou protestante, se levantaram no Congresso, né, em audiências públicas, defendendo a entidade, a vida do nascituro, a vida do embrião. O direito de vida desse embrião é muito maior do que o direito de escolha da mãe. Porque antes da mãe escolher abortar, existe o direito daquele que foi gerado viver. Sim. E se aquelas que abortaram tivessem defendido isso para as mães delas, elas nunca teriam nascido, né? É fácil defender o direito de aborto quando já se nasceu. Né? Então, assim, eu penso que é tentar, também nós como cristãos, nos aprimorarmos em temáticas dessas pautas. Ao invés de esperarmos que os candidatos venham com propostas, nós, como cristãos, eu sou médico, gente da área da saúde, começar a estudar essa temática e ver como ela é inconsistente, e ver como essas pautas ferem as escrituras, e ver que mesmo, meu irmão, você quer continuar lá nesse partido que defende essas ideologias, esse tipo de comportamento social, tranquilo, mas pelo menos isso, né, meu irmão? Não vamos defender o assassinato de infantes, não vamos defender uma ideologia de gênero, quando a Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher os criou, né? Então, eu penso que é chamar os irmãos para ter essa consciência bíblica de que isso é nocivo, isso é satânico, isso é anticristão. Segundo, sabendo que aqueles que sentiram na pele a coisa vão se tornar apologetas do contrário. O doutor, por exemplo, que cometeu muitos abortos, ao ver um vídeo de um feto sendo abortado, sendo assassinado, e ver as faces de dor daquele feto, ele nunca mais cometeu aborto e se tornou um adepto pró-vida, né? Então, ver que muitas vezes a ficha só cai quando a gente tem a experiência nociva na nossa própria pele, na nossa própria casa. E aí é tentar, na minha opinião, lutar para que pautas defendendo a vida sejam votadas e sejam vencidas. E nós, se temos a oportunidade de estudar o tema, vamos lá na audiência pública da nossa cidade e vamos lá, a gente tem o direito, como cidadão, de pedir lá uma oportunidade
para defender a vida, na Câmara, na audiência pública, na Assembleia Legislativa, né? Então, como cidadãos, exercendo a nossa consciência social política, nós cristãos, antes de pedir dos políticos que façam algo por nós, devemos nós mesmos lá e mostrar aos políticos o que achamos que é verdadeiro, né? E se nós podemos ter um cristão político, né, que vai defender essas bandeiras, como William Wilberforce fez na Inglaterra, por que não podemos, então, votar em cristãos assim, né? Então, penso eu que é isso. Não é que crente deva votar em crente, porque muitos crentes que estão lá, da bancada evangélica, estão fazendo um desserviço ao reino de Deus. Estão fazendo exatamente aquilo para o qual Cristo não os mandou fazer, que é se mancomunar com corruptos, que é fazer exatamente a apropriação indevida de bens, né? Em nome da igreja, usando o nome da igreja para se beneficiar, né? Não, se for para ser esse tipo de coisa, não vá, meu irmão. Mas vá, se Deus colocar no seu coração e o levantar, e muitos deles são levantados espontaneamente, como Daniel foi, né? Foi levantado espontaneamente. Por quê? Pelo seu talento. Lá em Provérbios diz, veja o homem perito no que faz, ele será colocado diante dos reis. Então, primeiramente, faça bem o seu serviço, e se Deus quiser levantá-lo, use o seu serviço para glorificar a Deus em qualquer esfera que for, não para agradar os homens, mas o Pai que está no céu está vendo, e você deve fazer bem, seja aí no seu quarto, seja na sua casa, no seu serviço, como um empregado que ganha um salário mínimo, seja como um empregado lotado numa Câmara, seja como um deputado ou um presidente. Perfeito. Doutor Fares, pensando agora na questão de atuação das autoridades, dos governantes com a nação, a gente viu que nos últimos tempos, algum tempo atrás, num passado não tão distante, a gente viu que nós vimos que as autoridades políticas elas se intrometeram em várias áreas da sociedade e áreas que não lhes convinha, certo? Como, por exemplo, questão de liberdade de expressão, a questão de tolhirem o direito de culto, como o senhor mencionou no início, e por aí vai. Se a gente olhar para trás, como eu disse, em um passado recente, a gente vai ver várias coisas que fizeram, coisas que eram fora da sua alçada. E com isso surgem várias manifestações de alguns cristãos e da população em geral contra essas intromissões do governo, das autoridades. Como o doutor acha que o cristão, que nós, devemos nos comportar diante dessas intromissões das autoridades, dos governos na sociedade? Muito bem. Primeiramente, exercendo o papel de um bom cidadão. Quando o Estado começar a ingerir em esferas que não é da competência dele, como a esfera privada, como a esfera de culto, e a fazer ingerências que vão além da Constituição Federal, e a ingerências que contrariam as Escrituras, por exemplo, determinando que somente algumas partes das Escrituras devem ser pregadas e outras não. Então, aí, o nosso dever, antes de tudo, é sermos bons cidadãos, pagarmos os nossos impostos, correspondermos aos nossos deveres como cidadãos, e uma vez tendo os nossos direitos vilipendiados, surrupiados, realmente reivindicando os direitos que possuímos. No livro em que o doutor Don Carson trata da história do pai dele, né, as memórias de um pastor, então lá ele fala que o pai dele era um indivíduo, um cidadão canadense, que vivia bem como cidadão e que guardava cada um dos deveres que a cidadania canadense exigia dele. Uma vez, ele foi multado indevidamente. O que foi que o pai do Dr. Carson fez? Ele foi até o órgão competente, ele justificou que aquela multa foi dada erroneamente, que ele tinha um passado zeloso de uma pessoa que nunca foi multado e que não seria agora por conta de um erro que ele seria multado.
Resultado, tiraram a multa do homem, porque reconheceram que foi aplicada erradamente. Mas se ele passivamente, não, vamos deixar as autoridades quiseram multar, então não vamos multar. Não, se você tem direitos a reivindicar, seja na esfera, em qual esfera for, você vai lá e reivindica, né, como bom cidadão. Porque é somente sendo um bom cidadão que você vai poder reivindicar. Né? Você não tem como reivindicar sendo um péssimo cidadão. A segunda coisa, com ousadia, com coragem, com temor. Quando os grandes servos de Deus, seja da igreja, eram perseguidos, então aí é que eles pregavam com mais ousadia. O que foi que Pedro disse ao Sinédrio, quando ele disse, vai, saia daqui, você volte, mas não pregue mais esse Cristo, não pregue mais essas palavras. E Pedro disse com ousadia, se eu sair daqui, eu vou pregar a Cristo. Eu vou continuar pregando o nome de Cristo. Né? E aconteceu também com o Bunyan, né, John Bunyan, o escritor de O Peregrino, né, foi preso porque ele era não conformista e a igreja queria que ele aderisse à tradição da igreja que estava ali, a igreja anglicana. Sim. E o que foi que John Bunyan fez? Não, eu vou continuar pregando o que eu creio. Né? E aí, olha, Bunyan, joga fora a tua fé, nega o que você pensa, e se você fizer isso, a gente te solta da cadeia. O João Bunyan disse, pois se eu sair da cadeia, eu vou continuar pregando exatamente o que eu penso, que é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras. Então, é não ter medo de retaliação estatal. Tem vários pastores sendo perseguidos na China, vários pastores foram perseguidos no regime comunista soviético, no regime romeno, e temos testemunhos de vários deles, de como tentaram, com vários métodos de lavagem cerebral, fazer com que tais pastores negassem a fé. E muitos deles até esqueceram de muitas coisas, mas só não esqueceram de que Jesus é o seu Salvador, de que Jesus é o seu Senhor. Então, tendo coragem de permanecer fiel à palavra de Deus, de não ter vergonha do livro que Deus nos deixou, de não ter medo de pregar porções das Escrituras que tratam de temas melindrosos, como o tema da homossexualidade. Romanos 1 não pode ser rasgado das nossas Bíblias. E se qualquer entidade disser, você não vai pregar, então aí você vai cometer a desobediência civil. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a autoridade te impõe um jugo contra as Escrituras, você está autorizado pelo próprio Deus a cometer desobediência civil. O culto online, por um momento foi feito, por um momento alguns até desobedeceram, alguns continuaram se reunindo, mesmo que não na igreja, publicamente, mas se reuniram na casa de algum irmão, em secreto, em sigilo, pesaram por suas consciências. Eu não trago alguma palavra de juízo contra estes irmãos. Mas se foi só por um momento, certo. Agora, se a gente deixa esse momento passar e o Estado abusivamente começar a ingerir, a interferir, e nós ficamos calados, o que é que nós estamos dizendo? Estado, você tem toda a liberdade para interferir o quanto puder, porque nós cremos no que você diz, você é o nosso diretor, e a hora que você disser que tem que fechar, a gente fecha, a hora que você disser que a gente tem que mudar, a gente muda. Veja, eu não estou dizendo que ter fechado as igrejas na pandemia foi pecado. Não foi, né? Porque a gente diminuiu o número, né? A gente até se submeteu às ordens, 25%, 50% do número de capacidade de bancos, e fomos. Mas a hora que o Estado começou a fazer exigências demais, alguns pastores se levantaram, e eu penso que se levantaram bem, como o pastor Augusto de Nicodemos, se levantou contra o governador de Pernambuco, não contra ele, mas fazendo um pedido a ele, que olhasse para a Constituição, que olhasse para a consciência, que olhasse para a liberdade de expressão, de culto, que não poderia ser ferida. Né? Então, eu acho que quando isso chegar, devemos agir com ousadia, com coragem, mas com sabedoria. Não com uma atitude rasteira, né, de diminuir a imagem do governante, até porque nós temos o papel de orar pelo governante. Né? Então, vamos continuar orando pelos governantes, mas orando à luz de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, né? Para que tenhamos vida tranquila e mansa, né? Para que o governante possa conceder a oportunidade de termos os nossos cultos conforme a legislação, sem a intervenção estatal.
Perfeito. Doutor, quando a gente ouve certos políticos, certas personalidades políticas, né, da direita, costumeiramente nós simpatizamos com os discursos deles, porque são tanto quanto conservadores, né, por trazerem em partes alguns princípios os quais nós também prezamos. E em certos discursos, em certos momentos, nesses discursos, alguns acabam falando versículos bíblicos fora do seu contexto para embasar aquilo que ele está discursando. Até mesmo o senhor falou agora que tem alguns candidatos que se colocam como Moisés, eu vim aqui para resgatar o povo desse regime opressor diante de vocês. Então, quando a gente escuta esses versículos bíblicos fora dos seus contextos, né, totalmente errados, eles aplicando esses textos errados, diante disso, como deve ser a nossa postura diante desses discursos, os quais têm textos, versículos fora dos seus contextos? Como é que a gente deve olhar para esses discursos? Mesmo que simpatizemos com os princípios que há neles, como é que a gente deve se portar? A gente deve, não, ele está baseando o seu discurso errado nesses versículos, o versículo não fala muito bem sobre isso, ou legal, tudo bem, está falando versículos bíblicos, isso diz que ele conhece a Bíblia, mesmo que esteja fora do contexto. Como é que deve ser a nossa postura diante disso? Certo. Primeiramente, reconhecendo que ambos os lados usam referências bíblicas, né? A direita e a esquerda também. A esquerda, por exemplo, na teologia da libertação, na ideia de libertação da opressão, do jugo, do Estado opressor, do Estado capitalista. Então, eles usam, por exemplo, aquele versículo: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, e tenham vida plenamente, né? Então, muitas vezes esse versículo é utilizado num tom socialista, num tom de que para que todos tenham uma vida boa, uma vida socialmente aprazível, uma vida em que todos possam gozar dos bens que a sociedade possa dar, e não apenas uma elite, uma pequena parte. Então usam esse versículo como uma plataforma política. Outro exemplo de uso de versículo errôneo é a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas. No frontispício lá do prédio, tem, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 2, verso 4, né? Isaías, capítulo 2, verso 4. Eu quero ler só esse texto rapidinho. E o texto diz: ele julgará entre os povos, falando do Messias, né? E corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, o que eles fazem? Pegam esse versículo e dizem: está vendo? As nações não podem mais ter armas. Nós temos que nos desarmar. Então, a política de desarmamentismo mundial toma como pressuposto Isaías, capítulo 2, verso 4. Ele só esquece de dizer que as nações que têm que se desarmar são as outras, né? E não as deles, né? Então, quem luta pelo desarmamento sempre vai estar com seguranças armados ao seu redor. Quem luta pelo desarmamento sempre tem uma milícia ao seu redor, seja ela paraestatal ou não, a serviço deles. Todos aqueles que desarmaram seus cidadãos, seja na Rússia, seja no leste europeu, seja na Venezuela, todos os que desarmaram seus cidadãos, o Estado manteve-se extremamente armado, com milícias defendendo os interesses do Estado, né? Então, usar esse versículo para dizer: não, devemos desarmar, primeiramente deu exemplo: desarme-se você, né? E quem vai fazer isso não são nações, será o Messias, né? Será o próprio Senhor Jesus que vai fazer isso, e não um líder de hoje.
Mas o versículo que é usado, né, pelo atual presidente, e que tem sido motivo de críticas, é o versículo lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Esse versículo é utilizado num contexto de libertação, a direita libertando o Brasil das sequelas que a esquerda deixou. E agora que temos uma direita no poder, então nós temos a verdade. E ao conhecer a verdade, que a esquerda é opressora, que a esquerda é má, então nós vamos nos libertar votando na direita, patrocinando líderes de direita, patrocinando congressos conservadores. E aí tem o grande jargão e o lema do presidente, né? O Brasil acima de tudo, né? Deus acima de todos. Ou seja, Deus está como o nosso referente maior e a nação está acima dos interesses individuais. Aí a minha pergunta é, essa tese está errada? Não, Deus tem que estar acima de todos. E a nação tem que estar acima dos interesses individuais. Aí já poderíamos até debater, né? Isso aí não é nacionalismo, né? Isso aí não está ferindo um pouco, né, os nossos conceitos. Agora, o uso do versículo João 8,32 é usado certamente fora de contexto. É usado, o versículo é no contexto salvífico, é no contexto de salvação, de libertação das amarras do pecado, né? E ele está usando isso num contexto político, né? Esse uso é totalmente indevido, né? Então, aí devemos entender que nós podemos pegar vários versículos e aplicar na área da administração, na área da medicina, né? E muitas vezes esses usos não são os usos que o texto original nos traz, mas podemos até usar isso como uma apropriação indevida. Então, eu creio que é realmente um pouco de merchandising, uma tentativa de agradar líderes políticos, uma tentativa de agregar políticos de direita, cristãos de direita, pastores de direita, para si. Mas veja que a direita se divide, existem os oportunistas, existem aqueles que se levantam, existem aqueles que são traídos, né? Em qualquer movimento partidário vai ter isso. É só você pegar a história, por exemplo, dos macabeus, a revolta macabeia, ia lá um rei, matava um, depois outro se levantava e matava aquele que matava. Os reis de Israel foi assim também. Então, eu acho que nós devemos sim criticar quando os versículos são tomados indevidamente, e devemos ter até um senso de justiça. Rapaz, me dói quando eu vejo esse versículo sendo usado para uma finalidade política, quando, na verdade, esse versículo está tratando da salvação e da libertação espiritual do homem. Agora, para mim, o problema não é o uso do versículo em si, porque, primeiramente, não são cristãos em um sentido ortodoxo, né? O presidente Bolsonaro não é um cristão ortodoxo no sentido como conhecemos, né? Ele não sabe expressar bem a sua militância, ele é católico, né? Mas ele tergiversa bastante quanto ao objeto de sua fé. Não há uma definição certa disso. Então, se ele faz isso, tantos outros fazem também. Por isso, vamos dizer assim, esse fator do versículo em si deve ser determinante para o meu voto? Penso que não, porque todos estão fazendo uso indevido. Mas deve-se sim ser levado em conta e deve-se sim ser criticado quando feito de maneira errada? Sim. Agora, slogans e versículos, todos nós usamos. Então, por exemplo, se eu vou escrever uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, eu faço epígrafes. E lá, muitas vezes, eu coleto uma citação de um autor, um texto das Escrituras, que não tem muito relação com o contexto original, mas que pode ser útil para a minha finalidade naquela tese, naquele texto que eu estou escrevendo. O que eu estou dizendo isso é que há intertextualidade e talvez os linguistas vão até defender, os linguistas de direita vão defender o uso que o presidente fez de João 8,32. Eu acho errado, mas eu creio que isso não desqualifica em si o cristão para votar, o presidente para ser votado por um cristão. Penso que seriam essas as condições. Agora, o pastor que vê um versículo sendo citado fora de contexto, que estudou hermenêutica, que estudou exegese, que foi na Bíblia,
dói na alma, né? Quando a gente vê uma coisa dessa. Dói lá no fundo, no âmago. E aí o nosso desejo é o quê? É mostrar qual é o contexto correto daquele versículo. E muitos fizeram isso, né? Mas eu coloco esse adendo apenas para dizer que, assim como a direita o faz, a esquerda e outros também o fazem. Perfeito, perfeito. E, de fato, como o doutor falou, quando citam um texto que está fora do seu contexto, aplicam aquele texto indevidamente, daquela, não, o que ele está fazendo? Não Exato. tem nada a ver com aquilo que ele está falando, e, de fato, dá aquela coisa assim, não pode ser que ele está fazendo isso com esse texto. Eu acho que esse deveria, sim, ser a atitude daqueles que estudam, daqueles que se aprofundam nas Escrituras, e também, como o senhor disse, instruir os irmãos a terem cuidado, a não se basear somente porque o candidato está citando a Bíblia ali, citando a Bíblia acolá, porque ele faz isso, de fato, com um interesse talvez pessoal e não com o interesse de exaltar a palavra do nosso Deus. Assim como o Bolsonaro foi em cultos protestantes, foi em missas, a esposa dele também é protestante, né? O Haddad também, na campanha passada, foi uma missa, foi muito criticado, né? A Manuela, que era a candidata a vice dele, também foi numa missa. Então, veja que o uso de momentos de campanha para tentar se aproximar da religião é muito comum. E fazer isso também nos momentos do exercício daquilo ao qual se ganhou, né? Por exemplo, da presidência, também. Agora, pelo menos não foi por meio de cultos não cristãos, né? Pelo menos houve o exercício disso. Já o presidente Fernando Collor de Mello foram para práticas do misticismo não cristão, né? E tantos outros também utilizam-se dessa prática do misticismo não cristão. Está errado? Não, ele tem a liberdade de se aliar com a religião que bem entender, né? Mas nós, como cristãos, devemos avaliar. Ele está aliado com quais pessoas? São pessoas de bem? Agora, isso não deve também ser o nosso único elemento de juízo de valor. Por quê? Vai chegar um momento em que a gente vai perceber que esse versículo é usado até para tentar promover o candidato como candidato dos cristãos. Olha, está vendo? Ele cita João 8,32. Está vendo? Ele cita as Escrituras. Está vendo? Ele está alinhado com os pastores da nossa denominação. Está vendo? Ele vai aos cultos. Está vendo? Ele defende a família. Né? Então, de fato, a gente deve ver isso, mas não com messianismos políticos. Né? Até o nome do homem é Jair Messias Bolsonaro. E aí as pessoas pegam isso e querem dizer, está vendo? Eis aí o nosso Messias. Não, meu irmão, não é Messias coisa nenhuma. É um homem falho, que tem as suas falhas de convicções, de fé. O nosso Messias é Jesus Cristo. E nós vamos votar com convicção, com consciência, do candidato que a gente achar melhor. Sim. Mas nunca tomando o lugar de Cristo e colocando isso em César, ou Bolsonaro, ou Lula, ou qualquer outro candidato. Perfeito. Doutor Fares, essa pergunta aqui, já estamos caminhando para o final, é uma das perguntas que geram mais discussão e até mesmo em alguns ambientes polêmica. Mas eu quero fazer para o senhor, para tentar esclarecer essa questão. Temos falado que de fato existem cristãos que apoiam movimentos e partidos X, movimentos e partidos Y. Quando a gente olha para... Vamos aqui falar claramente sobre a esquerda, sobre os partidos socialistas. Costumeiramente, eles não costumam dialogar com os cristãos. Costumeiramente, não há nenhum tipo de diálogo. Eles não gostam de dialogar com os cristãos. E se não dialogam com os cristãos, um cristão, ele deve apoiar um partido ou movimento esquerdista socialista? Certo. Primeiramente, eles não dialogam com os cristãos ortodoxos, né? Mas eles estão de mãos dadas, né, com o cristianismo, vamos dizer assim, mais ligado ao liberalismo, né? Então, o liberalismo teológico, o liberalismo ético,
o cristianismo, por exemplo, que nega que Jesus ressuscitou, e tem muitos pastores dizendo isso, ele ressuscitou nos corações, né? Bultmannianos modernos, da pós-modernidade, né? Dizendo que Jesus não ressuscitou de fato, né? Quando que Paulo disse, se ele não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então, por exemplo, tem pastores de esquerda, de linha da teologia da libertação, de linha liberal, de linha que dizem que Jesus, ele não tinha esse apego todo ao paternalismo, ao padrão paternal de sexualidade, mas que Jesus, se vivesse hoje, aí eles até defendem, Jesus seria um defensor do movimento LGBTQIA+. E o que eles querem dizer com isso? Eles querem transferir, né, as credenciais de Cristo para os movimentos aos quais eles participam, né? Então, o Cristo deles é o Cristo LGBT. O Cristo deles é o Cristo dos movimentos, vamos dizer assim, da teologia negra, né? Da Black Theology da década de 60, mas que hoje tem voltado com o poder, né? Desse embate gerado em torno da temática do racismo, né? O Cristo deles é um Cristo liberal. O Cristo deles é um Cristo que não ressuscitou. Então, a esquerda, sempre que chega, seja ela a esquerda, ou seja ela o nazismo, não vamos entrar no debate se o nazismo era de esquerda ou de direita, mas, na verdade, sempre que ele chega, o que é que ele faz? Ele muda o modus operandi do cristianismo naquele lugar. Para ser cristão, agora, no terceiro Reich de Hitler, né, tem que ter uma foto do Hitler na sua igreja. Então, se você quiser ter o seu culto, tem que ter uma foto, né, do Führer, e você vai cultuar somente se você tiver a foto dele. Tem que seguir os preceitos liberais do Führer. O que foi que Karl Barth fez com uma série de pastores? Nós não vamos nos submeter a isso. Nós não vamos nos submeter a esse tipo de cristianismo, porque ele não é cristianismo. E saíram fora, e caíram fora. E se ele não fosse para outro país, se ele não fosse se refugiar na Suíça e dali fugir, seria morto, né? Seriam mortos. Então, o que deve ser levado em conta é que a esquerda tem, sim, os cristãos associados a ela, mas são cristãos, vamos dizer assim, de uma linha mais liberalista, né? Liberal em relação ao sexo, em relação à ética, em relação às crenças. E ao mesmo tempo, atacando os fundamentos da cultura judaico-cristã, que é a família, né? Que é a filosofia greco-romana e que é o direito. O direito agora é um direito interventor, é um direito que passa das prerrogativas daquele que se submete a um texto e o próprio texto é emitido na sentença que o juiz dá, como se o próprio juiz fosse a Constituição e o sentenciador em si. Então, essa ingerência judicial que estamos vendo ferindo aí o direito romano. Ao mesmo tempo, as filosofias que têm se levantado são filosofias, muitas vezes, voltando ao neopaganismo, filosofias se voltando para coisas absurdas, filosofias sexistas, filosofias irracionais, negando a filosofia grega, e, ao mesmo tempo, negando a cultura judaico-cristã, filosofias, cultura que defende o antissemitismo, o direito de perseguir judeus, o ódio que muitos têm a Israel, aos judeus, e o desejo que tem de ver o Estado de Israel caindo, o ódio que tem às igrejas, o desejo que tem de ver as igrejas caindo, o ódio que tem às igrejas e, por isso, perseguem pastores, invadem igrejas, depredam templos, vilipendiam órgãos de culto público, objetos de culto público. E quando o fazem em nome do cristianismo, fazem em nome de Cristo. Mas esse não é o Cristo das Escrituras. Agora, eles não dialogam, eles dialogam na época da campanha, né? Na época da campanha, eles dizem, vão à igreja, dizem que vão defender os pastores, mas as declarações deles agora estão muito mais abertas, muito mais diretas, porque eles escancararam de fato o que pensam. A esquerda é antifamília, a esquerda é anticristã, a esquerda é anti-ocidente. O processo de desocidentalização já começou. Estão querendo acabar com esse tripé aí, o direito, a filosofia e a cultura judaico-cristã. E nós, como devemos nos portar?
nós devemos nos portar defendendo a Bíblia, defendendo a cultura judaico-cristã, e, ao mesmo tempo, procurando não apoiar esse tipo de ideologia que eu penso ser muito nociva. Perfeito. Doutor Fares, olhando para as personalidades políticas da nossa nação, e vendo alguns cristãos evangélicos, como tem a banca evangélica, agora mesmo o último ministro do STF que entrou é um cristão. O senhor acha que deveríamos ter mais cristãos ortodoxos, conservadores bíblicos de fato, que lutam por esses ideais, família, vida, né? Todos os princípios basilares da fé cristã? O senhor acha que deveria ter mais? Eu não estou dizendo mais pastores no ramo político, porque eu particularmente não concordo que um pastor deve ir para a política. O pastor tem que pastorear, o pastor ele tem que ensinar a igreja as escrituras de como ela deve andar, deve cuidar das ovelhas. Mas cristãos ortodoxos, conservadores, o senhor acha que precisamos de mais políticos cristãos conservadores? Sim, no seu livro, o Wayne Grudem, né, Política Segundo as Escrituras, ele coloca um modelo de política que o cristianismo deve ter. E esse modelo, eu penso, deve ser seguido. Eu concordo com o Wayne Grudem. É um modelo que o cristão deve ser alguém que está presente em todas as esferas sociais, e ele deve transformar a sociedade por meio do poder do evangelho. E ele vai transformar essa sociedade, primeiramente, sendo um cristão autêntico, ou seja, eu milito por mais cristãos congregando, porque muitos estão fora da congregação, porque muitos se acomodaram na pandemia e estão apenas assistindo o culto online, ficaram com medo de voltar às igrejas. Eu não falo de irmãos debilitados, eu não falo de irmãos incapacitados, eu não falo de irmãos que estão acamados, estou falando de crentes que vão para os seus trabalhos, que vão para os estádios, que vão para os supermercados, que saem à rua, mas que não querem ir à igreja. Se acomodaram, querem assistir o culto online, até porque as tecnologias permitiram que ele assistisse agora o culto no conforto do seu sofá, no conforto da sua cama, mas o cristão tem o dever de congregar, né? Não tem como se tomar uma ceia online, não tem como partir o pão online, partir o pão é comunhão, não tem como se batizar online, o batismo é presencial, não tem como ouvir o irmão e orar uns pelos outros apenas online. Eu penso que o exercício da comunidade e da reunião pública dos irmãos é algo imprescindível. Os puritanos fizeram isso muito bem. Os puritanos iam cultuar o Senhor no domingo e de segunda a sábado iam para os seus trabalhos, glorificar Deus por meio do seu trabalho. Os puritanos também estiveram ligados ao governo. Então, eu penso que os puritanos, nesse sentido, podem ser exemplos para nós. E eu acho que o crente deve ser bom no que faz, primeiramente. Ele deve procurar se esmerar naquilo que faz. Ser um bom médico, ser um bom advogado, ser um bom engenheiro. E se ele achar que tem aptidões políticas, colocar o seu nome à disposição da população. Se candidatar. E penso, sim, que muitos cristãos são habilitados para isso. Mas se chega lá, vai se corromper. Meu irmão, você se corrompe em qualquer esfera. Você se corrompe dentro da sua casa. Você se corrompe no seu trabalho. Você se corrompe em qualquer lugar. Não é só lá na vida pública. Mas se você for cristão autêntico, você pode chegar lá sem se corromper, sem se manchar, sem manchar as mãos com sangue alheio, sem manchar as mãos com tramóias e com compra de votos, com compra de dinheiro. Testemunho autêntico de um cristão vale muito. E se Deus levanta um cristão pelo bom testemunho, pelo bom exemplo que dá, né? Olha, nos Estados Unidos, uma pessoa começou a falar e deu mídia, e hoje, com o advento aí da internet, é fácil alguém se levantar publicamente como cristão, né? E aí lá, uma pessoa começou a se levantar contra o governo, as pessoas gostaram e deram lá o voto nele. Ora, se tivemos a oportunidade de ter o Tiririca, né, como deputado, né, e ele se elegeu em nome da pessoa, às vezes num voto de protesto, por que não podemos dar um voto realmente de valor para um cristão e dizer, não, irmão, eu vejo o seu testemunho,
eu sei de quão compromissado você é, eu tenho visto a sua vida e eu vou votar em você. Então, eu estimulo, se cristãos têm essa aptidão pelo exercício do poder, estão indignados com a injustiça que aí se aloca, querem dar um bom testemunho lá também e querem chegar lá sem se corromper, eu os estimulo, sim, a colocar o seu nome à disposição. Não comecem querendo ter muito, já um cargo muito elevado, né, querendo se candidatar a governador, a prefeito. Comece devagar. Começa como líder do bairro, começa como o chefe de algum departamento, exerça bem aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, diretor de um hospital, chefe de um departamento do seu trabalho. Você vai para vereador, você vai para prefeito, se Deus quiser, você vai até para presidente. O que nós não podemos é querer levantar um presidente às custas de tramóias, às custas, vamos dizer assim, de interesses pessoais. Isso aí não pode. Mas desejar ver eu desejo, sim, autenticamente, ver um presidente genuinamente cristão, ortodoxo, que chegue à presidência da República. Seria tão bom ver e orar por ele, pedir a Deus que dê força a ele. Agora, se a gente não fizer isso na nossa esfera aqui, nunca vai chegar lá. Então, quero estimular aqueles que desejam se candidatar. O pastor, penso que também não. E se for o pastor, vai fazer isso, ele se afasta, primeiramente, do cargo pastoral, para poder ali postular um cargo em alguma esfera pública. Mas o pastor ligado à esfera política e à esfera do pastorado, isso aí pode causar uma grande confusão, uma grande divisão e até um mau testemunho para a igreja. Perfeito. Doutor, o cristão e as eleições. Quais as suas últimas considerações sobre o assunto? Meus irmãos, eu quero pedir a vocês que leiam as Escrituras todos os dias, que leiam o que a Bíblia fala sobre política e que procurem votar com a consciência voltada para as Escrituras e não para os seus interesses. E se nas Escrituras forem convencidos que o candidato que você tanto gosta realmente não é o melhor para o seu município, para o seu estado, para a sua nação, então não vote nele, mesmo que isso fira um gosto pessoal. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E os homens também dizem respeito a nós, às nossas vontades, aos nossos desejos pessoais. Segundo, se aconselhe com seus pastores. Procure perguntar aos pastores, e aqui eu estou levando a responsabilidade para os pastores. Pastor, eu queria que o senhor me ensinasse mais sobre política. Eu gostaria que o senhor... Porque o pastor é o homem levantado por Deus para ensinar as Escrituras. E qualquer coisa que diga respeito às Escrituras, em qualquer área da vida, o pastor tem habilitação para fazer. Então, procure o seu pastor. Além do seu pastor, além da Bíblia, procure se munir de bons livros que tratam de política. Eu quero fazer algumas indicações de livros. Pois não. Um livro que eu gostaria de indicar é o livro Visões e Ilusões Políticas, né, do Coises. É um livro amarelo, editado pela Edições Vida Nova. Um livro maravilhoso, que ali ele elabora cada uma das ideologias políticas, o nacionalismo, o socialismo, o conservadorismo, o totalitarismo. Ele enumera cada uma delas, elenca, descreve muito bem, e no final ele dá a opinião dele, né, que é aquela ideia, então, da ideologia das esferas, onde os cristãos devem estar inseridos em cada uma das esferas públicas de atuação. Quero indicar o livro também do Wayne Grudem, né? Então, Política à Luz das Escrituras, né? Um livro também muito bom, que traça aí as várias vertentes dentro do cristianismo. Se você quiser um livro que é mais de cunho esquerdista, mas também que tem algumas lições úteis, eu peço que você leia, até para não ter apenas um foco de leitura, o livro Cristianismo e Política, do bispo Robson Cavalcante, né? Então, ele já morreu, mas ele escreveu esse livro e tem lições úteis a se considerar lá, mesmo ele sendo mais inclinado ao polo de esquerda, né? E também o livro do Franklin Ferreira, né? Que trata exatamente de idolatrias políticas, que trata
exatamente, não me recordo o nome agora, mas é um livro editado por Vida Nova e que trata de política. O Franklin Ferreira tem tratado muito sobre política de uma perspectiva mais inclinada à direita, e nós temos também o Guilherme de Carvalho, que tem falado muito de política de uma perspectiva mais à esquerda. Então, veja o debate, veja os dois lados, ouça os dois lados, como N.T. Wright diz, exerça a hermenêutica do amor. E aquele que ouve o amor, ele vai ouvir o outro lado. Ele vai tentar entender o que é que o outro pensa, para depois estabelecer o seu ponto. E, por último, então, eu quero dizer, e aqui eu vou dar meu posicionamento, eu sou mais inclinado ao conservadorismo, mas é lógico, o conservadorismo preza primeiramente a tradição. Então, tradição por tradição, ela pode ser muito nociva, porque vai ser a tradição de quem, né? Então, esse é o ponto ao conservadorismo, esse é o ponto contrário ao conservadorismo. Mas antes ter uma tradição do que não ter nenhuma, né? E por último, minha tradição se ampara na cultura judaico-cristã. Então, faça isso, seja você eleitor de Lula, eleitor de Bolsonaro, vai votar em nulo, antes de já tomar um veredito, consulte as Escrituras, consulte seu pastor, leia bons livros, leia os dois lados do debate, ouça políticos de direita, ouça políticos de esquerda, vai no Twitter de cada um desses políticos e veja o que é que eles estão dizendo lá, vai nos podcasts e veja o que é que eles estão dizendo, né? Ouça o podcast aqui do pastor Dávila e você vai ser abençoado também, né? Eu espero também que tenha contribuído com você a partir dessa minha conversa aqui com o pastor Dávila. Amém, amém. Não se esqueça também que há o livro Soberania do Homem e o livro-arbítrio de Deus. Esse é o título, né, doutor? Isso, exatamente, é esse aí. Não se esqueça também, esse livro... livro do doutor também Roque está. Albuquerque. Todos os links de cada livro vai estar aqui na descrição. Se você quiser acessar qualquer um deles, vai estar aqui na descrição. Você pode ir lá depois, no final do vídeo, e acessar os livros. E, doutor, eu quero expressar minha alegria, minha satisfação de o senhor ter aceitado o nosso convite de conversar, de bater esse papo. Estou muito alegre, muito feliz, muito satisfeito. Aprendi bastante aqui e, com certeza, creio que os nossos ouvintes irão também aprender. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que, de alguma maneira, esse nosso bate-papo influencie para o bem, para que os irmãos leiam a Bíblia, busquem princípios bíblicos para escolherem os seus candidatos da melhor forma possível e que traga glória a Deus. Doutor Fares, obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus continue lhe usando no avanço do reino, onde o senhor tem atuado, nos hospitais, nas clínicas, dentro da igreja, escrevendo literaturas sadias que abençoam o povo de Deus. Então, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e a sua família. E vamos marcar o bate-papo sobre aborto. Eu estou muito ansioso por falar sobre esse assunto. Já tem algum tempo que eu gostaria de falar. E vamos tentar marcar uma outra data para falarmos sobre isso, tá bom? Tá ok, pastor. Muito obrigado. Um forte abraço, doutor Fares. Deus abençoe. Amém.